Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021. Bom, vamos lá. As ocorrências que eu tenho hoje são duas que eu resolvi pensar lá da Tribuna das Águas. Por quê? As duas envolvem crianças e adolescentes, tá? E isso muito me preocupa. A primeira delas foi de um professor na cidade de Amparo. Na verdade, o professor, ele é de Monte Sião, criado em Monte Sião, deu aulas em Monte Sião e de acordo com a informação da Tribuna das Águas, né, informações levantadas pela Tribuna das Águas, ele lecionava no bairro Três Pontes, na cidade de Amparo. Ele morava no Jardim São Sebastião. Eu vou falar as iniciais dele, já que é um crime, mas é um crime que se ele for acusado erroneamente, obviamente que quem vai acusar é a justiça da cidade de Amparo, né? Porém, se ele for acusado e ele for inocente, vai ter aí uma pena muito grande para ele pagar com relação à imagem. Então, por esse motivo, eu vou fazer o que os demais fizeram lá na cidade de Amparo, já que eu não fui cobrir pessoalmente. Se eu estivesse lá, tal, provavelmente eu faria umas imagens, faria o vídeo. Então eu vou seguir o que os demais colegas de imprensa fizeram, né? E vamos lá. As iniciais dele, DCX, 35 anos. Ele foi preso na sexta-feira, dia 17, após ele ser acusado de estupro de vulnerável lá na cidade de Amparo. As segundas informações que a Tribuna das Águas apurou com outro jornal, a prisão foi determinada pelo juiz da primeira vara de Amparo, o Fernando Leonardo Campanella, tá? E isso foi através de um pedido do Ministério Público. E o que acontecia? O acusado, né, o D, ele na condição de professor, ele teria praticado atos libidinosos com alguns alunos lá na escola estadual Dr. Nelson Alves de Godoy, localizado no distrito de Três Pontes, no município de Amparo, tá? E a prisão dele foi na casa dele. Os policiais foram até a casa do professor, localizaram ele lá e efetuaram a prisão. Bom, vamos lá. O que aconteceu que levou à prisão do professor, tá? Bom, o início do negócio foi assim, quando a avó de um dos meninos procurou o Conselho Tutelar para informar, né, que o neto dela tinha sido molestado pelo professor, né? Bom, o que aconteceu? O Conselho Tutelar, ele automaticamente já foi atrás da direção da escola, e isso foi no dia 9 de dezembro, tá? E aí já foi chamada uma reunião, aquela coisa toda, Conselho Tutelar, professores, aquela coisa toda. E aí o que aconteceu? Quando começou esse rolo todo, apareceram mais 5 denúncias, mais 5 jovens molestados pelo professor, ou seja, 6 denúncias. Bom, aí não teve o que fazer, né? Aí foi pedido uma prisão para ele. Quem cumpriu o mandado de prisão foi a Polícia Civil de Amparo, com apoio da Guarda Civil Municipal. Bom, a Delegacia de Polícia Civil foi informada do caso. Foram feitos os boletins de ocorrência, tá? Pelo Conselho Tutelar. E aí o que acontece, né? O cara foi preso. A prisão ocorreu no dia 13, todo o processo começou no dia 13, ele acabou sendo preso, né, na quinta-feira, dia 16, que saiu o mandado de prisão do professor, e aí foi cumprida pela Guarda Civil e pela Polícia Civil da cidade de Amparo. Bom, aí aquela história toda, né, o professor aproveitou da condição de professor, os alunos sempre ficam empolgados com professores novos, aquela coisa toda, e aí por conta disso ele cometeu estupro de vulnerável contra 6 jovens, tá? As idades são de 12 a 15 anos, nesse bairro que eu tinha citado antes, que é o distrito de Três Pontes, lá na cidade de Amparo. Vamos lá, o que mais você tem aqui de informações com...
Ah, tá. Ele tinha um modus operandi que era o mesmo, sempre. Ele abraçava e aquela coisa toda, aí ele descia as mãos, apalpava os meninos, aquela coisa toda. E teve um garoto, inclusive, que disse que o professor pediu silêncio das coisas que estavam acontecendo, né? Ou seja, tentando coagir o menor de idade, o menino, a não contar isso para ninguém, para não dar problema. Ou seja, acabou que alguém contou e o problema aconteceu. O professor está preso, né? E aí ele vai responder. A pena é de 8 a 15 anos de prisão. Aí você pensa, isso é pouquinho, né? 8 anos realmente é pouco. Lembrando, ele não cometeu o crime uma única vez, ele cometeu 8 vezes. Vamos pegar aí que o juiz dê a sentença mínima, 8 anos. Só que 8 vezes 6 dá 48. Então, ou seja, o que esse professor está enfrentando é uma pena de prisão muito grande. Raramente ele vai pegar os 48 anos, mas aí uns 20, 25 é fácil dele pegar, porque é o mesmo crime vezes 6 vezes. Isso não aparecer mais ninguém, né? Então esse professor realmente está muito enrolado. Ele é oriundo da cidade de Monte Sião, morou em Monte Sião há muito tempo, mora hoje em Amparo, por quê? Porque ele trabalha lá em Amparo, senão ele estaria morando em Monte Sião. Bom, tem uma foto dele aí, que a foto está rodando nas redes sociais, tá? Então vai lá. Mas o que me levou a fazer o vídeo, essa matéria realmente ela já foi replicada na mídia, tá? Praticamente quase todos os órgãos de imprensa noticiaram, alguns omitiram a cidade de origem do professor, mas ele é da cidade de Monte Sião, tá? Tem inclusive endereço dele em documentos citando Monte Sião. Mas vamos lá, o que incomodou, que me chamou mais atenção, porque nós tivemos esse caso envolvendo os meninos, os menores de idade, por conta de um professor. E aí, na cidade de Monte Sião, bom, deixa eu tomar um fôlego para falar isso aqui, porque o que está me incomodando não é exatamente o fato, na verdade é o fato, mas o agravante que eu vejo é que isso aconteceu numa escola onde as crianças têm entre 6 e 8 anos de idade. Bom, na quinta-feira, no dia 15, a Polícia Militar foi chamada na Escola Municipal José Moraes Cardoso, na cidade de Monte Sião, tá? E eu vou tentar resumir para vocês o que aconteceu. Já existiam diversas reclamações com relação a um funcionário da escola, tá? E esse funcionário, ele estava sendo denunciado o pessoal já estava de olho fazia tempo, já tinha funcionários que já tinham percebido isso, que esse funcionário, ele fazia uso do cigarrinho do capeta enquanto ele trabalhava na escola. Funcionário da escola municipal, onde crianças de 6 a 8 anos vão lá, são os primeiros anos das crianças, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, é o começo da vida dela, a vida escolar da criança. E um funcionário concursado fazia uso de maconha na escola. Obviamente que ele não fazia isso no pátio, perto das crianças, ele ia esconder porque alguém ia acabar denunciando ele. Mas o que acontece? Algumas pessoas acabaram vendo e fizeram a denúncia disso. Aí uma equipe policial foi até a escola. E aí, o funcionário, tá? Ele acabou confessando que ele fazia realmente uso de entorpecentes na escola, tá? Relatos de outros funcionários dizendo que o cheiro era muito forte, aquela coisa toda, que ele se escondia, mas as pessoas acabavam percebendo. Com a chegada da polícia, ele tirou de dentro da cueca 4 cigarros de maconha e uma certa porção também, né, umas buchinhas ali para produzir mais cigarros, aquela coisa toda, para ele poder fumar. Isso dentro de uma escola de ensino infantil, escola municipal, na cidade de Monte Sião. Bom, vamos lá. Eu tô tendo que usar cola dessa vez porque tem muita informação.
geralmente eu participo da ocorrência, então eu acabo sabendo tudo o que acontece. Nesse caso, eu tive que buscar informações, já que existia uma cobrança, tá? Lógico que teve pessoas cobrando para que isso fosse divulgado, já que não saiu, né? Hoje já é dia 21. Geralmente eu publico esse tipo de matéria já no mesmo dia ou no dia seguinte. Os colegas realmente também publicam bem mais rápido, mas essa notícia ela não saiu. Ela acabou que não saiu, e hoje a Tribuna das Águas fez uma apuração e conseguiu as informações necessárias para poder trazer as informações para vocês. Obviamente, eu acabei indo beber na mesma fonte para trazer para vocês as informações. São as mesmas da Tribuna, porém com a minha forma de contar para vocês, que é um pouco diferente. Tá? As informações são as mesmas, porém a forma de explicar o fato é outra. Bom, mas vamos lá. O que aconteceu? A partir do momento ele foi preso, obviamente, né? Existe uma prisão para isso. Ele não fica preso por conta disso. Aí se assina um TCO, que é o termo circunstancial de ocorrência, onde ele fala, eu vou lá então no fórum, na delegacia, me explicar para a autoridade competente, eu vou pagar uma peninha aí, vou fazer serviço comunitário, uma cesta básica para alguém e tal, tem uma comutação de pena. Existe uma pena para TCO, ela não é suficiente para ficar preso, mas existe uma pena. E o cara, quando ele assina o TCO, ele foi preso antes, é uma prisão. Não foi algemado? Não precisa ser algemado, mas foi preso. E aí ele foi liberado assinando um TCO. Esse TCO pode ser tanto dentro de uma unidade policial, como pode ser feita ali na rua mesmo, né? Assina, pega a data e manda o cara depois, né? Teve também, os cigarros estavam parcialmente consumidos, tá? Isso eram 2 buchas de maconha que estavam com ele. Bom, aí as providências tomadas, aí vamos lá, né? O que está incomodando é porque é um funcionário público, né, que lida com crianças. Ele já tinha sido alvo de denúncias, pelo que está aqui, né, pelo envolvimento com o uso de drogas no interior da própria escola. E após os policiais obterem informação que ele fazia uso novamente das suas dependências, eles foram até lá a unidade de ensino, em contato com a diretora da escola, né. Eles tomaram conhecimento das circunstâncias e soltou com uma outra servidora também chamasse o cara, vem cá, a polícia quer falar com você aí, né? E na presença dele, do denunciado, né, foi perguntado, né, ele acabou confirmando realmente o que tinha acontecido, que ele realmente usava e que ele escondia na cueca, que ele se escondia em algum local da escola, né? Gente, uma escola, por maior que seja, tem muita criança, o bicho anda. Criança anda, eu sei, porque todo mundo já foi criança. A gente ia para um lugar que ninguém imaginava que a gente ia estar. A gente estava lá, tinha sempre um moleque lá, né? Criança é terrível, é da idade. Eles querem conhecer o mundo, eles estão aprendendo. Então vão andar dentro da escola. Para o professor fala, não vai lá na horta que tem buraco. Vai na horta, não tem jeito, entendeu? Bom, aí o que aconteceu? Ele tá lá, né? E aí, teve uma outra situação. Como é um funcionário público, municipal, concursado, ele está indo em fase probatória, tá? Ele não pode ser demitido, ele não está efetivado 100%. O que acontece? A diretora de ensino da cidade de Monte Sião foi comunicada. De acordo com informações, houve foi instaurado um procedimento interno lá, né, para se apurar o que aconteceu, né, o que quis fazer com este funcionário, tá? Eu vou pegar aqui porque a tribuna colocou mais uma situação, tá? Existe um afastamento por conta disso. E segundo a Prefeitura de Monte Sião, após a ocorrência, a diretoria de educação encaminhou o caso, junto com o boletim de ocorrência, para o chefe do governo, que no caso é o Elcio, tá? Para providenciar a abertura de processo administrativo. Aí tem aquela informação, que ele é concursado e está em estágio probatório. Aí vem aquela que diz a lei, né? A lei diz que você pode demitir, a princípio. Agora já diz que não. Aqui agora você tem que pagar um tratamento, encaminhar para um tratamento, e após isso, já que é um usuário de entorpecente, né? Isso serve também para usuário de álcool. Então ele... Artigo 482 da CLT, tá?
Estabelece que são as hipóteses que possibilitam impossibilitam a continuação do contrato de trabalho por ter o empregado praticado um ato ilícito que viola as obrigações legais e contratuais com o empregador. A despedida tem que ser imediata. Caso contrário, configurar perdão tácito. Ou seja, você não mandou o cara naquela hora, você perdoa ele. Tá, então não pode mandar mais embora. Então aí, ó, uma delas, o uso do álcool ou drogas de forma habitual no ambiente de serviço. Ou no ambiente de serviço, ou seja, fora do ambiente também dá, tá? Também dá. E, inclusive, em Ouro Fino teve uma situação que eu vou relembrar daqui a pouquinho para vocês que tá me incomodando. Eu vou comentá-la já já. Bom, teve uma decisão no Espírito Santo que revogou a demissão por justa causa de um funcionário que trabalhava na plataforma de petróleo. Eles fizeram exame nele de urina e identificou que ele apresentou lá o canabidiol, que, né? O negócio da maconha lá. E aí, ele foi demitido, né? Aí o Tribunal de Justiça disse que não, que ele tinha que ser tratado, tiver que recontratar o cara. Bom, essa é a situação lá na cidade de Monte Sião, tá? Houve um questionamento também com relação à permanência dele, teve uma resposta que teve esse procedimento foi instaurado e até agora não tem um posicionamento com relação a isso. Eu gostaria até só de comentar uma situação. Nós tivemos um caso há mais ou menos um pouco mais de um ano em Ouro Fino, onde um funcionário público municipal vigilante estava trabalhando no SEMI, ali perto da Praça do Berrante. Deu 5 minutos no cara, ele abandonou o posto, uma falta. Nesses 5 minutos ele foi até uma residência, invadiu essa residência, sob ameaça de uma faca. Ele subtraiu uma quantia de um casal de idosos e com essa quantia ele fez a aquisição de pedras de crack. Uma quantidade grande, assim, uma quantidade boa. Tudo bem, podia até fumar tudo. E ele acabou sendo preso por isso, né? Aí, o que acontece? Há pouco tempo atrás, ele ficou um ano, um pouco menos de um ano, fechado, né? E agora, por esses dias, nós temos visto ele trabalhando na função de guarda em um local em Ouro Fino, né? Aí vai vir a pergunta, por que ele está trabalhando com o público, né? Bom, eu vou formular melhor essa matéria com relação a esse caso, eu volto a conversar com vocês sobre isso. Mas essas são as informações com relação a 2 casos, uma na cidade de Amparo, tá, envolvendo menores de idade, com o professor abusando do seu poder de professor, o professor Grano, ele tem um poder sobre o aluno, e um outro na cidade de Monte Sião, onde um funcionário da escola, uma escola municipal que trabalha com crianças de 6 a 8 anos, foi preso por uso de maconha dentro do estabelecimento de ensino municipal, né? Bom, é isso. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like, tá? E lembrando, o funcionário ele foi preso, mas é TCO. Então a prisão, ele assina o TCO e vai embora. Não fica preso, mas ele é preso no momento e já sai na sequência. Até a próxima, valeu! Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.